Bom, pessoal, indo para a parte 2 da mensagem, falarei agora dos versículos 12 ao 23, começando pelos versículos 12 ao 15. Vamos ver o que está escrito? Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança, voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração a seguirão. A primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: Deus disciplina o seu povo nos momentos de dificuldade. Estamos vivendo esses momentos. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos permitir que Deus molde nosso caráter, molde nossa forma de falar, de pensar, de agir. Precisamos dar bom testemunho nesse mundo corrompido que estamos vivendo. Porque entenda uma coisa, muitos que não conhecem a Cristo poderão pensar o seguinte: esse povo está vendo a calamidade que está vivendo, mas mesmo assim estão firmes, estão confiantes, estão cheios de esperança. É isso que Deus quer que nós façamos. Nós temos que buscar a tua face, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas escolhas erradas, pelas atitudes erradas, pelos pensamentos errados e voltar nossas vidas para Ele, permitindo que Ele nos transforme, permitindo que Ele nos dê uma nova chance de fazermos a coisa certa. Eu falo também isso para vocês porque não podemos esquecer que muitos cristãos fizeram uma escolha ruim colocando Lula de volta ao poder. E eles agora estão arrependidos. Mas isso não devia ter acontecido. Isso devia ter sido evitado. Mas, dominados pela mentira, pelas fábulas, pelos enganos, acabaram caindo em tudo isso e Lula voltou ao poder. Por isso, eu conclamo esses cristãos: peçam perdão a Deus e voltem-se para Ele e permita que Ele os ajude a sempre fazerem as escolhas certas em tudo o que vocês fizerem. E não se esqueçam, estamos passando por um momento de crise, mas Deus jamais nos abandonará. Jamais. Ele sempre diz na sua palavra: eu estarei convosco. E Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca se esqueçam disso. Versículos 16 ao 19. Quem se levantará ao meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou seja, podemos entender que só Deus pode nos ajudar a vencermos todo o mal. Está aqui. O salmista estava se achando sozinho contra os ímpios. Sozinho, sem nenhuma proteção. Mas aí o que aconteceu? Ele nos lembrou que quando ele estava sozinho, se não fosse a ajuda de Deus, ele já estaria morto. Ele já estaria. Isso acontece com todo mundo. Se Deus não estivesse presente em nossas vidas, nós já estaríamos na cova. Já estaríamos. O povo de Israel, pessoal, não podemos esquecer disso também. O povo de Israel corria o risco de ser dizimado da face da terra. Mas eles não foram por quê? Porque eles tinham uma promessa de Deus. E não é à toa que eles estão aí até hoje. Eu abençoo o povo de Israel e sempre abençoarei. Eu tenho sim um carinho, uma estima enorme por eles, eu jamais deixarei de ter. Porque Jesus, ele é salvação, a Bíblia diz que a salvação veio dos judeus, ou seja, de Israel. Jesus é descendente legal do rei Davi. E a salvação começou pelos judeus e se espalhou pelo resto do mundo, através dos apóstolos. A igreja também corria o risco de ser extinta. Sofreu uma perseguição terrível. Foram presos pelos fariseus, escribas, sacerdotes. Depois foram presos pelos romanos para serem jogados às feras, para serem queimados vivos, para serem decapitados, envenenados, tudo. Mas nós temos uma promessa de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não podemos deixar que a ansiedade nos domine. Se ela nos dominar, aí sim Deus jamais vai agir. Porque Ele precisa, nós temos que estar livres da ansiedade. Crer no agir, no operar do Senhor. E que Ele nos dê calma, nos dê tranquilidade. E que todos nós possamos entender que Ele está no controle de tudo o que está acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo. Nunca se esqueçam disso. Agora, para terminar, versículos 20 ao 21.
Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa de seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. E aqui precisamos entender o seguinte: Deus está contra governos corruptos. Ele está contra o governo Lula, está contra o governo de Cuba, da Nicarágua, do governo da China, da Coreia do Norte, dos governos muçulmanos que tanto querem fazer o mal contra o povo de Deus. Saibam disso, a igreja sempre foi perseguida, sempre foi. Mas aí a gente tem que entender isso, que Deus está contra esses governos e que na hora certa vai fazer os crimes deles se voltarem contra eles. Vamos relembrar um pouquinho alguns fatos? Aqui no Brasil foram aprovadas algumas leis que beneficiaram uma minoria maligna, uma minoria homossexual, travesti, que fazia apologia de gênero, apologia de tudo que era de pior nesse mundo. E aí fizeram leis para beneficiarem essa população. Como eu falei, é uma minoria maligna, que é contra os valores que todos nós sempre defendemos e que eles querem destruir. Eles são contra a minha família. Eles querem destruir a base da sociedade, que é a família. Também dizendo também que família entre 2 homens e 2 mulheres é família. Não, não é família. A Bíblia diz o quê? Família verdadeira é homem, mulher e sua prole. O casamento é heterossexual. Casamento homossexual, como Deus diz, é repugnante. Ele detesta casamento homossexual. Ele detesta travestismo, porque a pessoa precisa se orgulhar de quem ela é. Nasceu homem, vai ser homem eternamente. Mesmo que faça uma transformação física, o seu interior, não estou dizendo as vísceras, estou falando do seu espírito, vai permanecer o mesmo. Veio à terra ou como homem ou como mulher, vai para a eternidade, ou como homem ou como mulher. Isso é fato. E aí esses governos que perseguem as pessoas de bem, cristãos e conservadores, estão elaborando essas leis para beneficiar essa minoria maligna. Isso é inadmissível e por isso que Deus está contra esses governos. E uma hora a casa vai cair para eles. A casa vai cair, não saibam disso. A conta vai chegar e vai ser tarde demais para eles, porque eles não se arrependeram. Eles não mudaram de mente, não permitiram ser moldados pelo Espírito Santo. E vai cair contra o governo e contra essa minoria. Porque eles não estão nem aí para a mudança de vida. Querem continuar vivendo vidas desregadas, libertinas, malignas, que tanto desagradam o coração de Deus. Portanto, a gente tem que fazer a nossa parte para alertar. Mas vai depender de cada um. Se disserem que não querem, não estão nem aí, deixem eles. Eles vão colher os frutos de seus pecados. E aí muitos de vocês podem pensar o seguinte: esse cara é fascista, esse cara é homofóbico, esse cara é racista, etc. Entenda uma coisa, eu ignoro esses insultos idiotas. O que entra por aqui, sai por aqui. Porque eu sei que o que eu estou falando é verdade e sei das minhas convicções. Sei do que é certo, sei que o certo sempre foi certo e o errado sempre foi errado. O certo nunca foi errado e o errado nunca foi certo, porque isso é uma blasfêmia. Eu sei do que eu creio, sei do que eu acredito. Eu não me importo em sofrer pela minha fé. Não me importo em ser perseguido. Não me importo, porque eu tenho certeza do galardão que está me esperando no céu. A vida na terra não é nada comparada à vida no céu. E o povo de Deus precisa entender isso. O verdadeiro cristão precisa estar ciente. Nunca se esqueçam. A gente vai ver o agir de Deus se fizermos tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. E podem ter certeza, se praticarmos, se nós vivermos com integridade a palavra e nós cremos que Deus está no controle, nós vamos testemunhar o poderoso agir dele, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Amém? Esta foi a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de darem aquele like e compartilharem em todas as suas redes sociais para que outras pessoas também sejam abençoadas e vocês também abençoem meu trabalho, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e que Ele os abençoe rica e abundantemente.